Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agrocast MS. Hoje a gente vai tratar de um assunto ligado ao agronegócio, que vem crescendo muito em todo o país, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, que é o turismo no campo, o turismo rural. Em Mato Grosso do Sul tem uma fundação de turismo aqui no estado, que recebeu vários prêmios em nível nacional, mais de 11 prêmios no turismo nacional, olha que legal. E, logicamente, que não só é o atrativo do estado, é também gestão. Então, nós convidamos o diretor-presidente, que é o Bruno Wendling. Muito obrigado, Bruno, pela tua presença. Obrigado, Osmar. Prazer estar aqui, falar de um assunto gostoso. Com certeza. Estamos acabando de sair das férias, né? Certamente, a grande pessoal ali do Sudeste gosta muito de pegar praia, mas vocês estão perdendo de vir aqui para o centro do país, não é isso mesmo? Aí, com certeza. A gente tem o melhor destino de ecoturismo do Brasil, né, Osmar? Não é? E é bom que as pessoas tenham entendido um pouco melhor e procurado também destinos de natureza, né? Claro que todo mundo quer sol e praia, a praia remete a relaxar, mas o turismo de natureza também, o ecoturismo, o turismo de aventura também relaxa. E uma reportagem que muita gente do Sudeste do país está procurando moradia no Centro-Oeste. Também tem essa mudança, aquele né? sufoco lá do Centro-Oeste está vindo para cá. Especialmente pós-pandemia, né? Melhorou a questão de buscar destinos de natureza para lazer, mas para morar também, né? Isso. Sair Agora, dos grandes centros, coisa, né? Esse mundaréu de prêmio que você ganhou ano passado... A minha equipe. Mas isso foi traduzido em movimento de pessoas, em recurso para o Estado? Na verdade, ou por enquanto só reconhecimento? São prêmios por conta de resultados alcançados pela gestão. Então pode ter um pouco também, né? Um estado que vem evoluindo, crescendo o fluxo de turistas. Você pega aí Bonito, quando a gente chegou em 2017, recebia em torno de 200 mil turistas por ano, bateu agora quase 300 mil, então quase 50% de aumento. O Pantanal cada vez mais em evidência no mercado internacional, novos destinos sendo trabalhados, e isso na verdade é um trabalho de gestão mesmo, de uma equipe que vem se dedicando e vem sendo reconhecida, né? É um reconhecimento para dentro da instituição, mas em razão, na minha visão, dos resultados alcançados para o destino. Então uma coisa pode ter relação com a outra, sim. Legal. Eu queria até, você falou em Bonito, eu queria fazer um comentário. Eu cheguei aqui na década de 70, eu vim para dar aula na universidade e me falaram de Bonito. Eu fui lá conhecer. Você mergulhava na gruta de Lago Azul, ninguém tomava conta de nada ali. Não. Não tinha depredação, mas compensação não tinha controle. Aí o turismo despertou, Bonito virou fonte. Aí você chega em Bonito, respirou, você paga. Você olha, você paga. Rapaz, eu tomei um susto. Depois eu voltei lá, depois de uns 10 anos, Bruno, eu tomei um susto. E isso ficou mais seletivo, era por causa ficou um destino assim mais... Vamos lá, é uma boa pergunta, Osmar. Ela é bem recorrente, tá? Para chegar onde chegou, Bonito teve que passar por um processo de organização e de investimento privado, né, Osmar? Nós temos lá mais de 95% das atrações turísticas ou dos atrativos dentro de propriedades particulares, que a propósito são fazendas. Grande parte são fazendas. Virou negócio, o cara deixou de criar boi ali, né? Você tem mesmo um grande empresário que é o Eduardo Coelho, que hoje a renda dele é maior do turismo do que do agronegócio. Porque eles entenderam ali que tinham águas cristalinas, enfim. Então, na verdade, não é um destino seletivo. É um destino com capacidade de carga limitada, né, porque é um destino de região calcária. Os atrativos têm a sua capacidade de carga limitada. Bom, os empresários investiram muito, mas muito, para ter aquelas estruturas, para ter condições de fazer flutuação em rio, toda a roupa de neoprene, guias qualificados, receptivos fantásticos, né? Estrutura de restaurante para poder almoçar, a estrutura das trilhas. Então isso tem um recurso, né? Muito investido. E não é seletivo, porque é segmentado. A diferença é gritante. Total. Sei lá, no espaço de 10 anos, sei lá, uma década que transformou. Pelo menos de 15 a 20 anos veio se transformando, cada vez mais melhorando. Então assim, a gente não pode comparar com o turismo de sol e praia. Você vai chegar a colocar sua cadeirinha, qual que é o custo disso para o destino? Quase nenhum. Mas qual que é a entrega de valor agregado também? Aonde você pode encontrar no Brasil e no mundo, Osmar, um lugar como Bonito? Então você tem que recortar isso também. Mesmo assim, você tem atrações em Bonito que cabem para outros bolsos também, né? Você tem balneários, né? Você tem hotéis com recurso mais barato, com a hospedagem mais barata, restaurantes aqui. Então você tem para todos os tipos de pessoa. Mas ele é um pouco mais segmentado e acaba sendo um pouquinho, vamos chamar um pouco de seletivo. Mas não gosto de falar nesse aspecto. Mas aí, mais Jardim, Bodoquena, isso entra num pacotão ali. Entra num pacotão região, e eles têm crescido também, bem colocado, já
Jardim e Bodoquena vêm estruturando melhor também seus atrativos, né? Tem hoje empresários investindo especialmente em Bodoquena, com novos hotéis, novos atrativos também de flutuação, com preço um pouco mais competitivo. Claro, é um destino que está começando a se estruturar, mas que já tem condições já de se desenvolver com mais rapidez, o que é bonito, porque tem Bonito ao lado, né? Tem 300 mil turistas indo todos os anos ali. Então, assim, Jardim e Bodoquena entenderam também que precisam de mais investimentos privados, porque é uma região única que a gente tem aqui no nosso país. Então, assim, ele é segmentado. O ecoturismo, o turismo de aventura tem que ser segmentado, Oscar, não pode ser de massa. Nessa segmentação, vocês traçaram um perfil dessas pessoas que gostam de vir para cá? Traçamos um perfil. Hoje a gente trabalha muito com a segmentação da demanda, especialmente a região geográfica e tipo de turista. A gente tem muita região sudeste indo para Bonito, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, também no sul do país, principalmente o Paraná. Estrangeiro, o mercado norte-americano é muito forte para lá, e o mercado paraguaio e o mercado boliviano pela proximidade com o estado também. Eles também gostam de ecoturismo, eles fazem viagem de carro, vão até a praia, param em Bonito, depois continuam o seu caminho. A gente entendeu também que famílias, casais, 60 mais, a gente começou a segmentar, tanto que a gente participa de eventos de forma segmentada. A gente entende que a gente tem que comunicar para cada um de perfil de público de forma diferente. Então, esses são os perfis que eu posso falar a princípio que visitam Bonito. E nessa segmentação, foi bom você tocar nesse assunto. Nós estamos chegando no Carnaval. E Carnaval Mato Grosso do Sul não tem nada a ver. Mas, de repente, sabe que não poderia ter um atrativo pessoal de mais 60, que quer mais sossego e tem um poder aquisitivo? Tem uma boa pergunta, mas na verdade assim, tem carnaval no Mato Grosso do Sul, tá, Osmar? Porque se o pessoal de Corumbá se te escuta e fala, não, como assim? Não, tem carnaval em Corumbá, não e é é mole, não, excelente, é um carnaval muito bem estruturado. Campo Campo Grande tenta se organizar nos últimos anos, vem conseguido, acho que pode dar um pouquinho mais de aceleração em relação ao processo de estruturação do carnaval, para que também possa ser atrativo, especialmente para quem é do interior, ou quem esteja aqui visitando parentes. Mas o Bonito já vem se posicionando, né? Porque ele acabou com uma questão de festas. De clube, né? A gente já teve muito carnaval de clube, até isso se perdeu. Eu gostava mesmo, eu frequentava carnaval de clube. Campo Grande e aqui da ONA também, por questões de amigos que moravam lá, tinham família lá. Clube feminino, é isso? Feminino, já passei muitos carnavais lá e foram boas histórias. E Bonito, nos últimos anos, parou de oferecer atrações, porque antes tinha mais música, festa, mas entendeu também que é isso que você falou, que tem que segmentar também o carnaval de Bonito, de Jardim, de Bodoquena, que é um carnaval para quem quer descansar, fazer atividade de ecoturismo, de turismo de aventura, e não quer festa. Para quem quiser festa, tem outros destinos no estado também. Então, sim, eles já têm trabalhado dessa forma. E eu entendo que outros destinos poderiam seguir na mesma linha. Por exemplo, Rio Verde. Rio Verde hoje, na minha visão, colocam muitas pessoas nos balneários de Rio Verde, sem controle da capacidade de carga. Tudo bem, é uma demanda, as pessoas querem lazer, querem aliar a natureza, a festa, mas a gente tem que entender qual que é o ambiente que você tem, qual que é a sua vocação, que tipo de público você quer. Então, assim, para mim, se fosse gestor do destino, empresário, investiria em destinos de natureza, num carnaval propício a quem busca a natureza. E onde não cabe tanto, ou cidades maiores, ou Corumbá, que tem tradição, investe no lazer, junto com o Pantanal, que está ali próximo. É uma decisão muito de destino, sabe? Por isso é importante você entender qual que é o posicionamento do seu destino e o que você quer, dependente da época do ano, sabe? Mas chega nessa época, a sua equipe volta a atenção para o carnaval ou o carnaval faz parte do seu pacote de programação anual? A gente volta a atenção para a questão da prevenção, especialmente para o programa de exploração contra a exploração sexual infanto-juvenil. Então a gente vai lá para os municípios, a gente tem uma equipe permanente dentro da fundação, a gente atua em consonância com o combate, com a lei nacional, que tem um programa de combate à exploração sexual infanto-juvenil. Então a gente faz um trabalho muito de prevenção. A gente sabe, né? Esse turismo sexual muito gringo vem para a época do carnaval. Isso já tem mudado bastante. No estado não acontece essa modalidade, mas é preventivo. A gente quer que seja sempre preventivo. Outros destinos sofrem com isso há mais tempo, mas já tem diminuindo, porque tem uma atuação muito forte do governo federal nos últimos anos, especialmente com a Embratur, o mercado internacional, isso 20 anos atrás. Então eu entendo que isso tem diminuído. É mais prevenção. O que a gente faz, na verdade, é deixar que os destinos trabalhem. O que a gente gosta de trabalhar sempre é entre as temporadas, com as estratégias nossas de promoção, participação em feiras, eventos, campanhas no digital, online, offline, participação com ação com operadores, para garantir que a alta temporada e que a baixa temporada também tenha fluxo, ou seja, como é que você equaliza esse fluxo. Mas no Pantanal a gente deixa o pessoal se divertir, no Carnaval deixa o pessoal se divertir e vai acompanhando os fluxos e depois tem essa métrica para comparar com os anos anteriores, né? Que ótimo. Quando eu conversei com alguns amigos, olha, vai lá o Bruno da fundação, olha, faz duas perguntas. Primeiro, aquela pecha de Campo Grande,
necessidade de passagem? Sempre tem essa pergunta. Né? Olha, já não é mais, tá, Osmar? Já não é mais. O aquário tá aí para segurar. Tá aí, já agora vem como atrativo âncora, mas na verdade, Osmar, pode analisar, isso é uma tônica de capital. Com exceção de algumas capitais que por si só elas são atrativas, ou negócios, ou lazer, como é São Paulo por negócios, e tentando investir em lazer. O Carnaval de São Paulo hoje, inclusive, muito forte, tá? Que coisa, né? O de Belo Horizonte, mesma coisa também. Salvador, Rio de Janeiro. As outras, até Salvador. Eu fui secretário de turismo de Morro de São Paulo, na Bahia. As pessoas que iam para Morro de São Paulo não queriam ficar em Salvador. Já que é Salvador. Então, assim, é uma tônica de capital. A gente mora perto de 300 quilômetros de Bonito, a mesma coisa de Pantanal, é complicado ficar aqui, de competir também, mas Campo Grande vem se ampliando em termos de oferta, é uma capital que tem o que se fazer, tá? Quando fala que não tem, para mim não é uma verdade, na verdade foi uma mentira contada há muito tempo e que as pessoas assimilam isso como uma verdade, não é. Você tem grandes atrativos aqui, principalmente cultural, gastronômico, a diversidade gastronômica do estado, você sabe, Minto, da capital, é muito legal, você conhece isso, você tem o Mercadão, você tem a Feira Central, você tem restaurantes hoje que vem ampliando a sua oferta gastronômica, comida libanesa, né, o nosso sobá, comida pantaneira, então você pode ampliar nisso, e claro que o Bioparque mudou a chave, né, você traz o maior aquário de água doce do planeta para dentro de uma capital, você traz um atrativo que a gente chama de âncora. Então, nos últimos 2 anos e meio, mais de 1 milhão de pessoas já visitaram o Bioparque, de mais de 100 nacionalidades. Então, sim, hoje é um atrativo que quando você comercializa um pacote, você fala, olha, no mínimo uma noite, um dia em Campo Grande, porque você tem um atrativo âncora. Mas eu também entendo, Osmar, que na outra ponta falta ainda mais investimento do ponto de vista do privado, se unir, começar a envelopar melhor os produtos que tem em Campo Grande e ofertar isso no mercado. Dourar a pílula e começa a ofertar dentro do próprio mercado interno. Sabe com quem? Com os hoteleiros, que às vezes dizem que não tem o que fazer, que o recepcionista de hotel às vezes pode falar isso, com quem trabalha com transporte, com os restaurantes. Então é um trabalho de educação interna, para que o próprio campograndense, que continua repetindo que não tem o que fazer em Campo Grande. Isso vai remeter a uma outra pergunta que pediram para fazer. Por que já, num passado não muito distante, a gente pegava um avião daqui e baixava lá no Rio de Janeiro? Agora tem que fazer essa passagem. Eu adoro esse saudosismo que depois realmente ele cobra isso. Nossa, mãe do céu. Vamos lá. Esses dias eu fiz isso com a minha esposa, minha sogra, velhinha. Rapaz, nós ficamos 9 horas para chegar no Rio de Janeiro. Você vai direto, vou chegando na Europa, se você for direto. A aviação no Brasil é bem complexa. Vou tentar resumir aqui. Eu sei que a gente tem um pouquinho de tempo e cada vez mais que eu me envolvo em captar novos voos, eu começo a entender o quão complexo é a aviação no Brasil. Tem um incentivo para gasolina? Nós temos todos os incentivos, não é questão de incentivo, tá? Nós temos um programa que chama Decola MS. A gente pode chegar ao mínimo de ICMS que um estado pode praticar. A gente pode chegar a menos de 3% de ICMS. Pra você ter ideia, tem estados que praticam 17%. Não é só essa questão. Mesmo assim, a gente está em vias de captar esse voo, tão sonhado voo de retornar ao voo do Rio de Janeiro. O que acontece? Os hubs das companhias aéreas vão se instalando em aeroportos. E tem o interesse da companhia aérea. Por exemplo, a gente acabou de captar, tem 4 dias que eu anunciei, o retorno do voo de Belo Horizonte para cá, né? Com fins... Campo Grande, com voo com a Azul, que já era uma batalha nossa antiga, a gente tinha esse voo pré-pandemia, perdemos por conta da pandemia e a gente conseguiu recuperar agora. Mas também é o hub da Azul. A Azul tem interesse em sair de Confins para outros destinos. A Gol tem os seus hubs, né? A Latam tem muito hub Guarulhos, Congonhas. Então vai muito o interesse da companhia aérea, como é que ela distribui o voo. Aí eu pergunto para você, do ponto de vista da companhia, o que é melhor para ela? Ter uma perna saindo de Campo Grande que voa direto para o Rio de Janeiro ou passar por Guarulhos e Congonhas e ter uma garantia maior de venda de assentos. Então tem uma série de questões envolvidas. O custo da logística também de voar. Eu gostaria muito, claro, de ter um voo direto para o Rio de Janeiro porque é mercado para a gente. E nós estamos em negociação com uma companhia aérea com boas possibilidades da gente ter esse voo permanente, porque ele acontece em alta temporada. Pública pro Bruno, não precisa não. Mas é de fato um desejo nosso, mas não é tão simples. Quando a gente anunciou o voo de BH foi muito legal. Alguém falou lá, eu não gostei, eu queria que fosse um voo de Maceió. Eu falei, que ótimo, eu também gostaria, meu caro. Mas não vai sustentar esse voo. Tem a questão econômica. Lógico. Então, assim, tem uma série de condicionantes. Não é fácil. Agora há pouco você acabou de falar que o Sudeste está sendo a nossa grande clientela para vir para o turismo aqui. Então, nada mais justo que o Rio de Janeiro. Não, na minha visão, não. Os dados do nosso observatório dizem, é um voo que se sustenta.
Então agora é realmente a decisão da companhia aérea, o incentivo que ela precisar, nós temos condições de dar, que é por meio do Decola MS. Inclusive a aposta também de promover esse voo quando ele for lançado, a gente vai fazer agora com Belo Horizonte. Então assim, a estrutura do estado, Osmar, para quem está ouvindo a gente aqui, vendo, está pronta para atrair novos voos, mas a conjuntura é um pouco mais complexa. Eu tenho certeza que a gente vai receber um monte de like aí só por causa dessa notícia. Agora, depois desse preâmbulo, vamos tentar entrar no nosso assunto principal, que é o agroturismo. Né? Nosso agrocast é para isso. Eu queria que você me dissesse como a tua fundação está vendo isso. Eu já conversei com você em outras oportunidades, mas vamos pessoal que está nos assistindo, como a fundação está trabalhando essa questão do turismo rural. Eu vejo que é muita atividade assim, isolada, incipiente, alguém que pega a chacrinha dela, eu vou abrir um day use aqui, você vai lá, uma coisa bem, é simples, mas é gostoso. Para quem é daqui, vamos lá tomar um café da manhã na chácara tal, mas assim, isso tem que ser mais explorado profissionalmente. Vamos lá, Osmar. A fundação dá um background para esse povo? A gente dá, especialmente aqui na região de Campo Grande dos IPs, em razão da cidade do entorno que já ofertam isso que você colocou, né? Ou tomar um café da manhã, ou almoçar, passar o dia, e mistura um pouco de turismo rural com o turismo de natureza, ou ecoturismo, ou turismo de aventura. Aquele contemplativo, então é bom conceituar. Essa coisa o que a gente foca aqui é o turismo no meio rural. No meio Porque rural. o turismo no Mato Grosso do Sul acontece no meio rural. O Pantanal, o turismo é em fazendas, mas o segmento é o ecoturismo, porque tem os safaris, né, tem o birdwatch, então atividade ecoturismo que acontece no espaço rural. Bonito. É ecoturismo que acontece também no espaço rural. A gente acabou de falar. O turismo acontece muito dentro de fazendas. Mas como as pessoas não veem lá o pessoal tirando leitinho da vaca, que é o que caracteriza mais o turismo rural, então há essa confusão também. Então o turismo no espaço rural é muito bem trabalhado. O turismo rural tradicional, Osmar, ele tem o seu lugar no céu? Tem. Só que ele precisa muito mais de ter um fluxo de turistas muito maior para sustentar o que a gente não tem. Mas é mais aqui para nós da cidade. É mais isso, porque o estado é limitado. A gente tem 2,5 milhões, 3 milhões de habitantes. Aonde tem um turismo rural forte, que é o tradicional de fazenda, se você for? São Paulo, Minas. Mas quem consome isso? O próprio paulista. Só que lá você tem 20, 25 milhões de pessoas. Então dá volume. Então acaba que você tem mais investimento privado também, porque ele entende que pegar a fazendinha dele lá, o sítio dele, e falar, vou focar aqui em atividades do turismo rural, que é o quê? Cavalgada dentro da fazenda ou do sítio, né? Gastronomia, o dia a dia da fazenda, para caracterizar bem o turismo rural, vale a pena porque eu tenho um fluxo. Se não vale, é bom eu ter ecoturismo, eu ter aventura, porque eu consigo atrair um outro perfil que ele quer fazer a atividade de aventura no meio rural. Então é importante trabalhar. Nós temos turismo no espaço rural muito forte. Sabe o que eu penso também? Eu fico olhando a criançada. O pessoal precisa tirar a criançada do videogame, não sei mais. Você imagina levar uma criança para olha, tá vendo a vaca? Olha aqui onde sai o leite. Não, isso é fantástico. Parece uma coisa bucólica, mas é sério isso. Né? E num campo comer ali aquela comidinha, não é enlatada, não veio da prateleira. Não, eu concordo. Há espaço para crescer e, como eu falei, tem algumas propriedades, sim. E tem que ser um posicionamento também dessa região aqui do Campo Grande dos IPs, que eu acho que é onde tem o maior número de empreendimentos próximos da capital, porque, de novo, né, Osmar, tem que pensar em fluxo. Senão não vale o investimento. Pode começar muito assim, se não tiver por isso você falou que é isolado. Não é que é isolado, porque o fluxo ainda ele é incipiente comparado com o fluxo de negócios para Campo Grande, de ecoturismo para Bonito, para o Pantanal e pesca esportiva em Corumbá. E eu acabei de falar para vocês, essa instituição trabalha no profissionalismo, porque o cara não pode ficar só ali, vem tomar um cafezinho com leite aqui, dá 5 mil reais para ele. Não, o cara precisa ter aquilo. Ele tem que se posicionar no mercado também, mas é um mercado hoje que, de novo, esse recorte do turismo rural tradicional, que às vezes que os seus ouvintes ou quem te vê entende melhor, de tirar leitinho da vaca, passar o dia a dia, ele é legal, mas ele não é um fluxo sustentável para um território como o Mato Grosso do Sul, tá? Porque você vai ter São Paulo, grandes regiões que se sustenta só... É uma abordagem diferente. É diferente. Realmente, e correta. E correta. Não você vai num Pantanal, por exemplo, passar aquelas pousadas que tem no Pantanal. Sim, você vai ter turismo rural também lá, porque você pode acordar às 5 da manhã e ir lá com a peãozada lá também, comer o quebra-torto com eles. Tem essa experiência. Eu fui lá na Baía das Pedras agora recentemente. Lá é maravilhoso, né? Lá, o pessoal as melhores gastronomias que existem, eles são maravilhosos, né? São a Rita, é fantástico, uma bela
bela anfitriã. Eles são belos anfitriões, né? Só as histórias que o Doyle conta ali, eu já ficava ali uma semana. Eles são muito parceiros nossos, têm investindo muito com a gente, principalmente no mercado internacional. Olha que eles têm um diferencial competitivo, da onde é o Pantanal, é lindo, a gastronomia, mas o atendimento, né? São eles que recebem o turista. Isso faz uma diferença muito grande, então um abraço para eles, que eles são um abraço fantásticos. E agora, me diga uma coisa, qual é o planejamento agora para 2026, para a gente encerrar nossa conversa? Tem alguma coisa especial, além dessa ambição geral de ter um voo direto para outras capitais, como a do Rio de Janeiro? Essa é de umas linhas estratégicas. Claro que é um ano atípico, né? Porque é um ano de eleição, então a gente tem que encerrar um ciclo de gestão. Copa do Mundo. Sim, então a gente tem que fechar um ciclo de gestão com aquilo que a gente planejou o ano passado. A gente tem uma campanha falando um pouco sobre o Pantanal, que chama Pantanal Jam. A gente produziu os sons do Pantanal. Foi uma história super interessante, né? O Sandro, que é um baterista da Urban, que é uma banda de jazz, me levou uma ideia fantástica, colocou um fone no meu ouvido e falou: Bruno, a gente tá a fim de produzir os sons do Pantanal e colocar jazz nele. Resumindo, o resumo da ópera, Osmar. Eles foram para dentro de uma fazenda pantaneira, ficaram 3 dias lá, gravaram os sons do Pantanal e produziram sons com jazz. A gente lançou, chama Pantanal Jam, no final do ano passado em Nova York. Lançamos no final do ano passado aqui em Campo Grande. E essa campanha está rodando. Depois entra lá, pantanaljam.com.br. Tem lá o documentário que a gente fez, as músicas, pode entrar no Spotify, colocar Pantanal Jam. Então a gente vai distribuir essa campanha ao longo deste ano, presencial, feiras e eventos, e online nas campanhas. A gente tem participação em eventos nacionais e internacionais, feiras e eventos segmentados, só de turismo de aventura, só de ecoturismo, só de turismo de pesca esportiva. Então a gente vai segmentando nossa participação, rodar essas campanhas e fortalecer os nossos territórios, descentralizando o recurso técnico e financeiro, porque eu respondo a sua pergunta, se um destino quer se desenvolver, turismo rural, pode procurar a gente consegue lá fazer direcionamento estratégico, levar meu time para lá, até ajudar a envelopar essa região para que ela possa se posicionar. Então, assim, a gente vai fechar um ciclo, entregar as ações e completar um ciclo que é o terceiro à frente da Fundação. A gente precisa completar ele novamente, né? Eu estou elogiando aqui a Fundação do Turismo. Eu quero lembrar também que nós temos um programa na TV Educativa, chamado Agroeducativa, e a gente lá tem um quadro de culinária rural. Uma maravilha. É impressionante, Bruno. Toda semana a gente pega uma ou outra, às vezes sai um pouquinho da culinária. Como é rica a nossa culinária rural. E a gente hoje leva como a frente do turismo sul-mato-grossense. O nosso diferencial hoje tem sido a gastronomia pantaneira. O Paulo Machado nosso... Quantas vezes? Já umas 2 ou 3 vezes ele foi no nosso programa. Criou a Rota Gastronômica Pantaneira em parceria com o Sebrae. A gente veio e envelopou a rota. A gente promove ela há 4 anos. Lá fora, né? A gente leva ele para feiras e eventos nacionais e internacionais. Então a gastronomia hoje, Osmar, do Mato Grosso do Sul, está sendo bem validada, bem reconhecida, porque também tem estratégia de posicionamento, porque de fato ela é maravilhosa, você sabe disso. Esse encontro de ideias é muito bom. Maravilhoso. E também no programa Agenda, hoje até cobrei, nós vamos ter mais de 39 provas de laço comprido aqui no estado, que é um esporte fantástico, né? É parte da nossa cultura, atrai fluxos regionais também, tem um potencial para crescer ainda mais, porque as pessoas gostam de participar de momentos como esse. Nós vamos tentar ver se a direção da TV Educativa permite que a gente vá pelo menos nas principais. Por favor, permitam, façam. E nas feiras agropecuárias também. Também, é um grande potencial que a gente pode crescer mais aí no ponto de vista de gerar fluxo de fora para cá, isso mesmo. E movimentar ainda mais a economia do estado. Nós temos um gado aqui de boa qualidade, a nossa soja, nosso milho, tudo vale a pena a gente precisa só entender um pouco melhor como evento, como é que esse evento melhora em si. Eu acho que eles focam muito mais nos negócios que vão ser gerados do que no evento em si. Também realmente eu acho que é um potencial que a gente pode crescer ainda mais. Gente, eu tive o prazer de conversar com o Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. Eu espero que em breve ele volte aqui para contar mais novidades para nós, que Mato Grosso do Sul merece esse espaço em território nacional. Né, Bruno? É isso aí, muito obrigado, Osmar. E você, como nosso convidado, nós temos aqui uma lembrancinha. Você conhece essa pessoa? Demais. Olha, fantástico. Esse é um trabalho do Ricardo Dreves. Isso é uma surpresa, hein? Ele é um artesão. Você pode mostrar um artista, aqui, isso né? aí. Maravilhoso, muito obrigado. Como é o nome dele, Osmar? Ricardo Dreves. Ele muito obrigado, é veterinário. Ricardo. Olha, maravilhoso. Ele é artesão. Aqui tem um suporte para você colocar atrás. Muito obrigado, olha, fiquei muito feliz, que lindo. Uma das coisas mais lindas que eu já ganhei. Então. Muito obrigado, gratidão. Ele está olhando, então nós vamos aqui, antes de encerrar, eu queria lembrar vocês que o Canto do Cupim é um dos nossos patrocinadores. Nós temos também aqui a Serviçal, suplemento mineral, um dos melhores suplementos para o seu rebanho.
A Produza, onde você encontra profissionais que transformam desafios ambientais em oportunidades de negócio, muito interessantes. E Viva Mais, carne e subprodutos do avestruz, que você vai ver que tem shampoo, tem um monte de coisa, e fora a carne, que parece filé mignon, né? Você tem que experimentar. Tá bom, pessoal? Até a próxima!